Os alimentos cultivados sem agrotóxicos e fertilizantes químicos são mais saudáveis e caros que os convencionais. Por isso, a certificação desses produtos é tão importante. Ela combate falsificações e resguarda o consumidor. A autenticidade de alimentos orgânicos é o tema de hoje do Viver Ciência. A produção de orgânicos no Brasil está em franca expansão. Cresce ao ritmo de 30% ao ano e movimenta 2,5 bilhões de reais. A produção é crescente porque o consumo também vem aumentando, impulsionado pela onda da alimentação saudável. Nutricionalmente, ele tem maior quantidade de nutrientes, de alguns nutrientes, ele tem uma qualidade, principalmente do ponto de vista da ausência dos agroquímicos, da ausência dos transgênicos. Então, o consumidor, quando ele está consumindo um produto orgânico, ele pode ficar tranquilo quanto à presença desses produtos, né? Com composição nutricional superior, os alimentos orgânicos estão com a aparência cada vez mais similar à dos convencionais, o que agrada em cheio o consumidor. Não tem essa diferença como antes, né? Que a gente falava, olha, se você pegar um fruto, se tiver um fruto menor, um fruto feinho, esse fruto é o melhor porque ele é orgânico. Hoje a gente não pode falar isso, porque o orgânico ele está produzindo com uma qualidade excelente, tanto visual quanto nutricionalmente. As explicações para esse salto de qualidade são basicamente duas: o aprimoramento das técnicas de cultivo e o plantio planejado. Muitos desses alimentos, é estimulado que o produtor que ele produza principalmente os frutas, hortaliças da época, e aí a gente tem esses produtos que ele tem uma composição nutricional um pouco melhor, que ele tem devido a essa produção exatamente no período que ele está mais adaptado ambientalmente. Olá, bem-vindos ao Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre a autenticidade de alimentos orgânicos. Vamos apresentar então os nossos convidados. Rômel Melgaço Barbosa, que é doutor em Engenharia de Sistemas e Computação e professor do Instituto de Informática da UFG. E Paulo Marçal Fernandes, que é doutor em Entomologia, que é o ramo da biologia que estuda os insetos, e professor da Escola de Agronomia da UFG. Bem-vindos ao Viver Ciência. Bom, eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui para poder falar sobre a nossa pesquisa. Prazer estar aqui com vocês, para a gente conversar sobre orgânicos e participar do Viver Ciência. Prazer é nosso. A gente começa o nosso bate-papo, como sempre, com as dúvidas do público. Vamos ver a primeira pergunta. Oi, sou Daniel Guimarães e eu gostaria de saber como funciona o selo de garantia dos orgânicos. Muito bem, a Lei Brasileira 10.831, ela estabelece 3 modalidades para oferecer a garantia de qualidade orgânica ao consumidor. A mais conhecida é o selo, né? Mas existem outras 2 modalidades. Independente da modalidade, o que importa é que precisa que alguém externo à propriedade visite, faça auditoria, e essa pessoa é que vai dar as informações para que o consumidor tenha segurança da qualidade orgânica. Então, independente da forma de garantia, a auditoria externa, ou seja, pessoas externas à propriedade é que dizem se o produto é orgânico ou não. Não adianta o produtor dizer para o consumidor que o produto é orgânico. É importante que exista algo ali, ou na forma de um selo no produto, ou uma carta anual de certificação, que normalmente os produtores expõem, e isso é que dá a garantia ao consumidor. E é importante ressaltar que todos os consumidores devem exigir alguma forma de garantia ao comprar. Se alguém te diz que o produto é orgânico, então fala assim, qual é a tua garantia prevista na lei brasileira que me garante que isso realmente é orgânico? Então, isso tem que ser exigido. Ok, próxima pergunta na tela. Olá, meu nome é Gustavo e eu queria saber por que os alimentos orgânicos são mais caros que os convencionais. Não é bem verdade, depende muito de onde você adquire os produtos. Se hoje você comprar via direta, através de sistema de entregas ou nas feiras de orgânicos, eu te digo que na maior parte do ano você vai comprar produtos orgânicos mais baratos do que os convencionais.
Agora, se você vai comprar de supermercados, né, em outra fonte, onde já existam muitos intermediários, então você sabe que cada vez que entra alguém no negócio, ele vai colocando a sua margem. Então, isso acaba elevando sobremaneira os produtos orgânicos. A gente tenta trabalhar no grupo nosso de produção da Associação de Desenvolvimento da Agricultura Orgânica em Goiás, da ADAL, o mercado justo. Então, os preços dos produtos orgânicos devem ser estabelecidos de forma a dar uma margem boa para o produtor e ser acessível a todos os consumidores. Então, a gente tem trabalhado muito para derrubar esse paradigma de que orgânico é pequeno, feio e caro. Não, os orgânicos têm que ser bonitos, ter a mesma qualidade de todos os outros produtos e serem acessíveis a todas as pessoas, senão não faz sentido todo esse trabalho, né? Se não for acessível a toda a sociedade, aos ricos, aos pobres, sobretudo, não faz sentido. Ok, mais uma pergunta na tela. Oi, eu sou o Daniel Vieira e eu queria saber como as pragas são combatidas em culturas orgânicas, já que não se usa agrotóxicos. Daniel, a agricultura orgânica, né, a produção orgânica de um modo geral, ela exige muito planejamento. É importante você antecipar todos os problemas. Isso faz com um bom ajuste no solo, né? O solo é a matriz, é a mãe de tudo, né, da vida. Então, a agricultura orgânica, para você fazer corretamente, você começa trabalhando o solo. E na medida que você tem equilíbrio de nutrientes, dos elementos no solo, você vai ter uma planta que vai se desenvolver saudável. E uma planta saudável, ela vai ser mais resistente, vai tolerar os agentes fitossanitários, como pragas, doenças. Então, é aí, e lançando mão também de outros aspectos, de outros princípios da produção orgânica, a diversidade de espécies cultivadas, né? A época de cultivo, então você escolhe a época certa, você vai ter muito menos problema, né? Então, junta um conjunto mesmo de ações, né? Para que você tenha a produção com qualidade e sem as pressões de pragas, doenças, né, desses agentes fitossanitários que ocorrem na agricultura convencional. Então, a planta equilibrada é mais tolerante, assim como o organismo humano, o seu organismo, se ele é equilibrado, ele vai tolerar mais as doenças, a planta é do mesmo jeito. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer o estudo que utiliza algoritmos para atestar a autenticidade de alimentos orgânicos. E no quadro Casulo de Ideias, Bárbara explica o que difere os produtos orgânicos dos convencionais. Eles têm que ser pegados com muito cuidado, assim, com muito amor pra não entrar a terra. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre a autenticidade de alimentos orgânicos. Os nossos convidados são os professores da UFG, Roma Melgaço e Paulo Marçal. Como é possível identificar se um alimento vendido como orgânico, mas sem a certificação, sem o selo, é de fato orgânico? Um estudo da Universidade Federal de Goiás, em parceria com a Universidade de São Paulo, une a química, a matemática e a computação nessa tarefa. Vamos conferir a reportagem. Na USP, amostras de alimentos convencionais e de alimentos orgânicos certificados são colocadas em um aparelho que faz uma espécie de raio-x dos minerais presentes em cada tipo de alimento. Os dados são então enviados para o Instituto de Informática da UFG, que usa uma fórmula computacional para determinar um padrão químico para o alimento do tipo orgânico. Se você tem um novo alimento que você não saiba se é orgânico ou convencional, você joga nessa fórmula, digamos assim, né, em termos gerais, e essa fórmula vai voltar o valor orgânico ou convencional. E essa fórmula é obtida através desse algoritmo, que é uma sequência de passos usando teorias matemáticas, estatísticas, etc. Vários alimentos já foram analisados pelos pesquisadores e os padrões de composição identificados possibilitaram uma certificação de autenticidade de alta precisão. No caso do arroz, a gente consegue uma precisão de acerto, né, para dizer se um arroz é ou não orgânico, acima de 90%.
né? A gente fez para o suco de uva também, com resultados acima de 90%, suco de laranja, vegetais, para café também, né? Que é uma coisa importante, né? O café orgânico versus convencional. Então, para todos esses alimentos, a gente tem conseguido resultados de precisão acima de 90%. Né? A metodologia que combina química, matemática e computação pode colocar fim a um problema crescente no Brasil: os falsos orgânicos. Alimentos convencionais comercializados como se fossem cultivados sem agroquímicos. Se você quer, por exemplo, certificar-se um determinado café de uma empresa que é vendido como orgânico, se de fato aquele café é orgânico, né? Então, o que seria feito? A gente pegaria amostras, né, bem aleatórias desse café, né, faria um levantamento dos minerais que são encontrados ali nesse café e a gente verificaria depois se satisfaz o padrão que o algoritmo achou. Se satisfizer, esse café de fato é orgânico. Se não satisfizer, ele estaria sendo vendido como orgânico de maneira falsa, né? Professor Romeu, como a gente disse na reportagem, esse estudo faz uso dos algoritmos, né? Explica pra gente, afinal, o que são os algoritmos, né? Como eles são utilizados? Bom, algoritmo é uma sequência de passos, né? Na verdade, a gente usa algoritmos no dia a dia, todos nós usamos, até mesmo sem saber o que é um algoritmo, né? Então, na verdade, quando a gente quer chegar de um ponto ao outro, por exemplo, em uma cidade, no fundo a gente está usando um algoritmo para seguir uma sequência de passos, né, de ruas que a gente vai ter que passar até chegar naquele ponto, né? Então, na verdade, quando um piloto, por exemplo, entra no avião e vai pilotar o avião, ele também segue uma sequência de passos para que o avião decole e também, claro, para que ele chegue no outro ponto, né? Então, na verdade, o algoritmo nada mais é que uma sequência de passos para a gente executar uma tarefa. Bom, evidentemente, para alguns casos, a gente não tem um algoritmo conhecido. Então, você quer primeiro usar, daí que entra processos matemáticos, estatísticos, para que você estabeleça algum tipo de padrão ali, alguma regra, e que isso depois se torne um algoritmo, né, essa sequência de passos, né? Então, no fundo, no dia a dia, em nossas vidas, a gente usa algoritmo, até mesmo quando a gente vai fazer alguma receita, aquilo ali no fundo é um tipo de algoritmo, né? Que a gente, para fazer um bolo, fazer algum outro prato, a gente tem que seguir uma sequência de passos, né? Professor, e esse estudo é realizado em parceria com a Universidade de São Paulo e com a Universidade da Flórida, não é isso? Explica pra gente qual é o papel de cada uma dessas instituições. Bom, na Universidade de São Paulo, lá no campus de Ribeirão Preto, e na Universidade Central da Flórida, basicamente eles fazem a parte de coleta desses alimentos, das amostras, né? E usam depois o equipamento químico, que é esse CPMS, para fazer uma varredura desses minerais em cada uma dessas amostras, né? Então esse seria o trabalho deles. Depois eles enviam uma grande planilha de dados para a gente, onde a gente vai achar o padrão. Então a gente vai aplicar algoritmos ali para achar o padrão. Evidentemente, depois a gente devolve isso para eles, quer dizer, tem um feedback deles para que seja feita uma interpretação até do ponto de vista químico, né, daquilo que a gente achou computacionalmente, né? Professor, e essa análise química dos alimentos ela é um pouco complexa, né? Porque alimentos de uma mesma espécie podem ter uma composição química diferente, não é isso? Isso é o que torna o processo interessante, né? Porque você pode ter duas amostras de café, por exemplo, de uma mesma região, né? Que vai diferenciar um pouco a quantidade de mineral em cada uma dessas amostras, né? Então isso é o que torna o problema difícil de ser detectado a olho nu, né? Porque você pode ter amostras de uma mesma região e que tem uma diferença, mesmo que mínima em alguns casos, para alguns produtos, para alguns minerais, né? E é aí que entram, então, os algoritmos na busca por esse padrão. Exatamente. Quer dizer, os algoritmos, então, a gente tenta achar uma ordem nessa desordem. Então, quer dizer, quando você olha aquela planilha a olho nu, você vai ver que não existe um padrão facilmente detectável ali. Então, esses algoritmos vão achar esse padrão, digamos assim, nessa bagunça que estão aqueles dados ali, né? Ok, o Viver Ciência faz mais um intervalo rapidinho. Continue com a gente. Fique ligado, Viver Ciência volta já.
Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é a autenticidade de alimentos orgânicos. Será que é possível identificar através do paladar se um alimento é orgânico? Difícil, né? Mas a Bárbara, de 7 anos de idade, garante que consegue. E diz mais, ela prefere como sobremesa uma fruta orgânica a um sundae de chocolate. Vamos conferir então esse bate-papo. Casulo de 10 no ar. Meu nome é Bárbara e eu tenho 7 anos de idade. Bárbara, o que são os alimentos orgânicos? Eu acho que são verduras. Só verdura? Não, algumas frutas também que entram. Qual que é a diferença dos alimentos orgânicos para os alimentos convencionais? Porque os orgânicos, eles não ponham veneno, assim. Eles colhem do fundo e já nas frutas eles pegam de cima. Eles não pegam de baixo. Porque eles têm que ser pegados com muito cuidado, assim, com muito amor pra não entrar terra, não entrar aquelas coisas que pode estragar. Entendi. Você já comeu algum alimento orgânico? Sim, eu já comi batata, cenoura. E como que você sabia que esse alimento era orgânico? Porque eles são mais saudáveis. Mas aí você comeu ali e qual que foi a diferença que você sentiu? Porque ele é muito mais saboroso do que os outros. Por que será que esses alimentos são mais saborosos que os outros? Porque eles são saudáveis. Tá. Então, quando é mais saudável, é mais saboroso? Mas o que é mais gostoso? Uma cenoura ou um hambúrguer? Uma cenoura. Uma cenoura? Uma cenoura ou um sorvete? Mesmo assim seria uma cenoura, porque as coisas mais gostosas que tem são as frutas orgânicas. Mas se você tivesse acabado de almoçar e seu pai falasse assim, Bárbara, o que você quer de sobremesa? Uma cenoura ou um sundae de chocolate? O que você ia responder? Mesmo uma cenoura. Uma cenoura? De verdade? Professores, o sabor do alimento orgânico ele é diferente? É possível identificar um alimento orgânico pelo paladar? Olha, eu vou relatar aqui os relatos, né, de pessoas que compram e consomem orgânicos e sempre eles dão esse feedback para a gente, né? Então o pessoal fala, passei a comer tomate orgânico, eu não consigo mais comer o outro. Passei a comer feijão, alface orgânica. Na verdade, a planta se desenvolve no tempo dela, né? Então ela acaba se estruturando melhor, ela tem até uma durabilidade, né, pós a colheita maior e dá essas sensações mesmo de qualidade sensorial superior, né? No ponto de vista nutricional, tem muitos estudos mostrando que é superior, na qualidade sensorial também. Se você pegar um produto convencional isento de agrotóxicos, né, e um produto orgânico e colocar lado a lado, com certeza a pessoa que experimentar vai separar um do outro, né? Então a gente já fez alguns estudos e isso é bem claro, né? Certa vez colocamos 3 tipos de tomate orgânico e um convencional juntos e oferecemos aos consumidores. Todos saíram falando, tem um que é diferente. E realmente era o convencional, né? Professor, e apesar do crescimento aí do mercado, né, de orgânicos, a gente observa que a área cultivada é muito pequena, né, assim, comparando com os alimentos convencionais. Por que isso acontece e o que precisa ser feito para mudar essa realidade? O que a gente tem observado é que o percentual de crescimento anual é elevado, né, e ele é constante ao longo dos anos. E o crescimento da demanda também. E quem vai promover o crescimento da produção orgânica no Brasil e no mundo é o consumidor.
A decisão de consumo, de valorizar e consumir produtos orgânicos é que vai estimular o produtor a produzir mais e outros produtores a entrarem no negócio. Então, eu acredito muito que é o consumidor que tem a decisão na mão, né? Se quiser, a produção aumenta. Hoje, tem feiras nossas que sobram produtos orgânicos. Então, o produtor não cresce a produção porque está sobrando. Na medida que ele vende tudo que leva, ele passa a produzir mais. Professor Romeu, a sua pesquisa é um ótimo exemplo, né? Mas de que outras formas a computação tem ajudado na agricultura brasileira? Bom, existem várias formas, né, de que está sendo ajudado aí. Um outro estudo que a gente vem fazendo também, que de certa forma vai a esse encontro, é na parte de certificação da origem de alimento, né? Então, no caso, por exemplo, do arroz, a gente fez, usando também esse mesmo método do ICP-MS, né? A gente consegue, por exemplo, diferenciar o arroz do Rio Grande do Sul, o arroz de Goiás, né? O mesmo a gente conseguiu para o mel também, então a gente consegue fazer essa diferenciação da origem do mel, né? E agora, especificamente, a gente tem trabalhado muito com vinhos, né? Então, para certificar a origem de vinhos, tanto no caso do tipo de uva, né? Então a gente pega tipo um Cabernet Sauvignon e a gente quer saber o que diferencia um Cabernet Sauvignon, por exemplo, produzido no Rio Grande do Sul versus um produzido, por exemplo, no Vale do São Francisco. Então, eu acho que esses são dois exemplos que a gente vem fazendo, né? Assim, que é um encontro bem da computação aplicada à agricultura, né? Que seria a certificação tanto de origem como o tipo de alimento, né? No caso orgânico versus convencional, né? Mas sem dúvida existem várias outras aplicações sendo feitas também, né? Ok, assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Professor Romeu Melgaço, muito obrigado pela participação no nosso programa. Bom, eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui e poder falar sobre esse nosso trabalho. Obrigado. Professor Paulo Marçal, obrigado pela presença. Eu fico muito agradecido por poder participar e convido a todos para a gente viver orgânicos, né? Com certeza. E obrigado também a você que nos acompanha pela TV e pela internet. Esse episódio já está disponível no nosso Facebook e em breve também vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube. Confere lá, ok? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!